Meu nome é Luciano Levi. Venho mais uma videoaula explanar para vocês a respeito, hoje especificamente, da competência penal da Justiça Federal. Olha só, aqueles que cometem um crime, hoje em regra, para ter de competência processar e julgar a Justiça Federal, seriam os crimes cometidos contra a União. Só que nós temos as exceções, como por exemplo as autarquias. As autarquias como aquela pessoa física ou jurídica que comete um crime contra o INSS ou o Banco Central, é de competência processar e julgar a Justiça Federal. Nós temos também aqueles que cometem um crime contra a empresa pública federal. Por exemplo, aquele que comete um crime contra a Caixa Econômica Federal é de competência processar e julgar a Justiça Federal. Aquele que comete um crime contra os Correios também não deixa de ser uma empresa pública federal, é também de competência penal da Justiça Federal. Só que nós temos também os casos dos crimes cometidos por ou contra funcionários públicos federais no exercício das suas atividades, é claro. Bem, aquele funcionário público federal, no exercício das suas funções, comete um crime, é de competência da Justiça Federal processar e julgar. Isso não quer dizer que, sendo funcionário público, estando em casa com roupa de dormir, comete um crime, ele não responderá, ou melhor, não vai ser processado e julgado pela Justiça Federal, e sim pela Justiça Estadual. E aquele indivíduo que comete um crime contra o funcionário público, ele não estando nas suas funções, funcionais, não é de competência da Justiça Federal, e sim de competência da Justiça Estadual. Porém, nós temos uma peculiaridade. Aqueles que cometem um crime contra sociedades de economia mista, por exemplo, o indivíduo comete um crime contra o Banco do Brasil. Ele não vai responder, não vai ser processado, não vai ser julgado pela Justiça Federal, e sim pela Justiça Estadual, porque é de competência da Justiça Federal só processar e julgar aqueles de âmbito federal. Como sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil não é uma entidade federal, fica por conta de processar e julgar a Justiça Estadual. Porém, caros alunos, nós temos um probleminha, que na verdade não chega a ser um problema, só basta ter o conhecimento para isso. Suponhamos que um assaltante à mão armada adentre a Caixa Econômica Federal e faça um assalto. Em regra, seria processado e julgado pela Justiça Federal. Mas, se diante de toda a sua valentia, diante de toda a sua coragem, esse mesmo bandido, ele sai da Caixa Econômica Federal depois de ter assaltado e entra no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, que em regra não seria processado e julgado pela Justiça Federal, terá a peculiaridade de quando tem o crime chamado de conexo. Esses crimes conexos é de competência penal em processar e julgar a própria Justiça Federal. Nós temos também os crimes políticos. Os crimes políticos, como versa a doutrina, não existe na nossa Constituição Federal Brasileira. Os crimes políticos, por motivação política, por qualquer outro motivo político, fica de em regra os crimes cometidos pelos políticos, independentemente da sua esfera, é de competência penal processar e julgar da Justiça Federal. Mas existe mais uma peculiaridade para os políticos, que eles têm um recurso ordinário constitucional, o chamado ROC. Esse ROC traz um recurso ordinário constitucional que outros não têm, mas infelizmente o direito e o saber não é para todos. Não vem para agora comentar. Nós temos também o chamado crime à distância. Qual é o crime à distância? Aquele que a conduta acontece em um país, ou seja, no estado de soberania, e o resultado acontece em outro. Eu posso dar um exemplo fático para vocês aqui agora. O crime à distância, suponhamos que um indivíduo chega no aeroporto, ele resolve fazer um lanche, e nessa lanchonete, sem perceber, se aproxima um desafeto, e esse desafeto vem a colocar veneno no suco da vítima. Sem perceber, a vítima toma o suco, paga a sua conta, pega o avião
e vai para outro país de destino. O efeito desse veneno vem ser dado num outro país e ele acaba morrendo. Portanto, se a conduta do indivíduo foi dada em um país e o resultado, que nesse caso a morte, foi dada em outro, é o conhecido crime à distância. E também é de competência penal de processar e julgar da Justiça Federal. Nós temos também os crimes contra os indígenas, contra os direitos indígenas. Recentemente, há poucos anos atrás, nós tivemos um crime bárbaro, onde jovens atearam fogo no corpo de um índio num ponto de ônibus em Brasília. Só que não é de competência da Justiça Federal julgar. Vocês podem perguntar, Levi, por que não? Já que é um direito aos indígenas, não. Foi um direito de um índio. A competência penal da Justiça Federal só intervém, só é de incumbido a ela processar e julgar os crimes contra os direitos indígenas e não contra apenas um índio. Tem que existir como, por exemplo, um grupo de pessoas invadem o habitat natural dos índios, destruindo suas casas, suas locas, acabando com seus objetos pessoais. Isso, sim, é um direito onde está sendo desobedecido contra esses populares e é de competência penal processar e julgar da Justiça Federal. Mas apenas o índio não. Nós temos também aquele crime que é de competência da Justiça Federal, o reingresso ou a permanência do estrangeiro no país de soberania, no caso nosso país, o Brasil. Se aquele estrangeiro permanece irregularmente ou reingressa regularmente para o nosso país, é de competência penal da Justiça Federal processar e julgar. Nós temos também os crimes cometidos contra a organização do trabalho, já que a Justiça Trabalhista não vem a processar e julgar, ou melhor, não vem a julgar crimes do trabalho. Portanto, é de competência da Justiça do Trabalho, ou melhor, da Justiça Federal, processar e julgar aqueles crimes da organização, contra a organização trabalhista. Portanto, nós temos também um fenômeno que é chamado de deslocamento. O deslocamento de competência acontece quando o Procurador-Geral da República ele pede ao Supremo Tribunal Federal o deslocamento de competência. Eu posso trazer para vocês, caros alunos, um fato fático que aconteceu há poucos anos atrás, mas que foi de grande comoção popular, como, por exemplo, o assassinato de Dorothy Stein, um ativista que defendia viamente os direitos naturais, o direito à natureza, enfim, todo o direito natural que nós temos o direito. E ela foi brutalmente assassinada por fazendeiros, por pessoas que queriam desmatar a Mata Atlântica. Mas enfim, o caso de Dorothy Stein foi conhecido nacionalmente, mas que fique claro que houve um deslocamento de competência. O Procurador-Geral da República, ele fez o pedido ao Supremo Tribunal da República para haver o deslocamento, porque esse crime seria processado e julgado pela Justiça Estadual, mas não foi. Infelizmente, o pedido do Procurador-Geral da República foi negado. Mas que fique claro para vocês que existe a possibilidade do deslocamento de competência. Existe deslocamento de competência, porém, nós temos que entender que o que é de competência de penal da Justiça Federal processar e julgar são esses casos citados anteriormente, e eu espero ter ajudado a todos vocês, caros alunos que estudam Direito. Eu, como graduando em Direito, Levi, venho a explanar um pouco do que é a competência penal da Justiça Federal. Até a próxima. Muito obrigado.